Vimos nos dias de hoje, como algumas denominações que se auto-intitulam como evangélicos, crentes, cristãos, vêm atacando com veemência a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica Romana, sempre citando fatos teológicos infundados, que ora ofendem a Santa Mãe de Deus, ora ofendem a tradição apostólica, e até mesmo a Sagrada Escritura, sua única fonte de fé. Será que o Deus que eles adoram é o mesmo da Igreja Católica? Ou será que só tem o mesmo nome? Será que Jesus Cristo se sente feliz com o que eles falam de sua mãe? Certamente que não. Desde que Deus criou o homem, este é convidado a viver esta aliança de amor e ser cooperador dele. Se voltarmos ao Gênesis 1,28, veremos este convite feito ao primeiro homem e à primeira mulher. Mas se formos ao Gênesis 3,1 a 19, veremos que desde o princípio, a história da humanidade está marcada pela infidelidade a esta aliança de amor. Veremos também que há um ser pervertido e perversor, um anjo decaído, o demônio, que vive a tentar o homem, para que este quebre sua aliança com Deus. Nossa Senhora jamais quebrou esta aliança, ao contrário, foi fiel ao convite de Deus desde o princípio. Ontem vimos que a sua resposta ao convite para ser a mãe do Filho de Deus foi: eis aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E este sim, foi repetido durante toda a sua vida, nos momentos mais difíceis, quando teve de dar à luz num estábulo, quando teve que fugir para o Egito para que o menino não fosse morto pelo rei Herodes, e principalmente quando teve de vê-lo morrer numa cruz, incompreendido por aqueles a quem amava, e por quem entregara toda a sua vida. Um grande segredo de amor envolvia esta fidelidade de Maria, na sua aliança com Deus, a sua cooperação incondicional com a graça divina, humildade e confiança. Maria se fez sempre pequena serva. Não se arrogou de direitos, não desejou fazer valer uma pretensa justiça humana. Orgulhosos que somos, basta-nos muito pouco para nos julgarmos justos e merecedores de grandes favores de Deus e dos irmãos. Basta-nos um pouco de autoconfiança, muito pouco mesmo, para nos compararmos e considerarmos os que estão ao nosso lado como irresponsáveis, incompetentes e infiéis. Basta-nos que Deus nos peça um pouco de sacrifício ou de sofrimento, para tentarmos, o mais rápido possível do nosso fardo jogando-os nas costas dos outros. Basta-nos a nossa vida, os nossos problemas, as nossas feridas, para não enxergarmos os problemas nem as feridas dos irmãos, e nos tornarmos terríveis carrascos deles. Maria foi o anti-orgulho. Não se arvorou de muita coisa, porque Deus lhe chamou para ser mãe do seu filho. Se tivesse sentido orgulho, provavelmente teria chamado Isabel para servi-la, e não teria atravessado o deserto para servir sua prima. Teria se achado o centro, a digna de ser ajudada, e nem teria percebido que neste exato momento era a sua prima que necessitava de sua ajuda. Maria não era centrada em si, mas em Deus, e na sua vontade. Maria não vivia em torno de si mesma, e dos seus pequenos sonhos e planos, mas em torno de Deus e da sua vontade. Maria não tentava misturar o que era sua vontade com a vontade de Deus, mas abandonava inteiramente sua vontade, em prol de fazer a vontade de Deus. Por isto era capaz de captar as necessidades dos irmãos, e ao contrário de colocar fardos nos ombros dos outros, os tirava. Maria não se fez rainha, por isto Deus a fez rainha. Os reformadores conservaram muitos pontos da tradição mariana, pontos que as gerações seguintes foram pondo de lado. Lutero, por exemplo, não negou a virgindade perpétua de Maria, mas julgava em dizer que a expressão irmãos de Jesus deve ser entendida no sentido semita. Este atribuía a irmãos o significado de parente, familiar. Para o confirmar, Lutero apelava para a significação ampla da palavra grega, adelpoi. Lutero também admitia a Imaculada Conceição de Maria, devido à prévia aplicação dos méritos de Cristo. Quanto à assunção corporal, o reformador não ousava professá-la explicitamente, mas não excluía que o corpo de Maria tenha sido levado pelos anjos dos céus. Calvino escreveu: não podemos reconhecer as bênçãos que nos trouxe Jesus, sem reconhecer ao mesmo tempo quão imensamente Deus honrou e enriqueceu Maria, ao escolhê-la para ser mãe de Deus. Zwinglio, o reformador, em Zuriche, conservou 3 festas marianas, e a recitação da Ave Maria durante o culto sagrado. Zwinglio: quanto mais crescem a honra e o amor de Cristo entre os homens, tanto mais crescem também a estima e a honra de Maria, que gerou para nós um tão grande e propício Senhor e Redentor. É interessante notar que Lutero, Calvino e Zwinglio
autores da Reforma Protestante no século XVI, deixaram belas expressões de estima e louvor a Maria Santíssima. E os protestantes de hoje desprezam e falam mal da Mãe de Jesus. No termo protestantismo, engloba-se um conjunto de comunidades que tiveram como ponto de partida Martinho Lutero da Alemanha, em 1517. Lutero começou por negar as indulgências, depois a autoridade do Papa, e por fim caiu em toda a espécie de erros fundamentais, origem de muitos outros. O livre exame, ou seja, o direito de cada um interpretar a Sagrada Escritura segundo o seu modo de ver a inutilidade das boas obras, afirmando que só a fé salva, e chegando a dizer, peca o que quiseres, desde que tenhas fé. Seguiram estes princípios, e protestaram também contra a autoridade da Igreja. Na Suíça, Zwinglio, e um pouco mais tarde, Calvino. Por isso se chamaram protestantes. Na Inglaterra, por outras razões, Henrique VIII proclamou-se chefe da Igreja Anglicana, a qual posteriormente receberia também influência protestante. As principais causas que levaram à propagação do protestantismo são o apoio que encontrou em certos soberanos temporais, a quem Lutero soube lisonjear, submetendo a religião, prometendo-lhes a usurpação, à custa dos bens temporais, que as comunidades religiosas tinham nos seus territórios. A ignorância religiosa, muito geral na época, foi a causa principal para que o povo se deixasse enganar. O protestantismo favorece as paixões humanas, por exemplo, ensinando a inutilidade das obras, negando o inferno, combatendo a confissão, permitindo o divórcio, etc. O protestantismo não constitui a Igreja de Cristo, porque não tem as notas características da verdadeira Igreja, e pelos graves erros e contradições que encerra. O protestantismo nega que na Eucaristia está presente o verdadeiro sangue e corpo de nosso Senhor. Jesus disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou um cálice, deu graças e passou a eles, dizendo: bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. O protestantismo nega que o batismo pode ser ministrado também às crianças. Nega que os santos podem ser venerados. Nega ser possível erguer imagens em honra dos santos, que não eram ídolos, mas memória dos amigos de Deus. Nega que o bispo de Roma é o chefe de toda a Igreja de Cristo, que é única e visível. Nega que a Igreja de Roma é considerada a sede da Igreja de Cristo. Nega a sagrada tradição dos apóstolos e o sagrado magistério da Igreja. Nega que a Igreja é única e visível e não formada por todos os crentes. Nega que o perdão dos pecados só poderia ser obtido através da confissão a um sacerdote. Nega que a Virgem Maria foi concebida sem pecado, Imaculada Conceição. Nega que o matrimônio é indissolúvel. Nega que os livros deuterocanônicos eram canônicos. Nega que a Igreja de Cristo se perpetua na terra através da sucessão dos apóstolos. Nega que a Igreja de Cristo se chama Igreja Católica. O protestantismo não tem as notas da verdadeira Igreja. Não é uno, nem no dogma, porque é constituído por grande número de grupos, que professam doutrinas diversas. Nem pode ter unidade, pois, por força do livre exame, cada qual pode crer no que lhe pareça. Nem no governo, pois esses grupos são independentes uns dos outros, e não reconhecem um chefe supremo. Nem no culto, pois eles não estão de acordo, nem sequer a respeito do número de sacramentos, e quase todos rejeitam a Eucaristia e o sacerdócio. Só nos Estados Unidos é mais de 500 denominações com credos diversos. Outro tanto, se poderia dizer do resto do mundo. E, quando se reúnem em congressos, para concordarem com ao menos em alguns dogmas fundamentais, não o conseguem. Sabemos que etimologicamente, a palavra Satanás significa divisor. Neste sentido, o protestantismo dividiu a Igreja, e está a dividi-la. Infelizmente, os protestantes de hoje estão muito mal informados, e não conseguem compreender que o causador da divisão é o próprio Satanás, que os engana para apoderar-se de suas almas. Na realidade, nenhuma comunidade protestante, nem mesmo todas elas reunidas, tem a expansão suficiente para se chamar religião universal, ou católica. Não é apostólico, porque os seus chefes não são os sucessores de Pedro e dos apóstolos, mas se afastaram por completo deles. Devemos rezar pelos protestantes, para que eles compreendam que religião não é apenas a Bíblia, e sim todo o magistério da Igreja.